Imagine o seguinte cenário. A humanidade está perdida, o mundo e seus recursos foram completamente destruídos. E em meio ao desespero, o mensageiro de Deus desce dos céus para nos guiar e trazer esperança à humanidade. Mas o que aconteceria se nós traíssemos ele? Olá, telespectador. Bem-vindo ao canto escuro da internet. Esses últimos dias tem se popularizado bastante um novo análogo horror lá na gringa. Uma história que tem um conceito muito interessante que fala tanto sobre temas divinos quanto até onde vai a maldade humana. Só que mesmo ele sendo muito bom, eu quase não tenho ouvido ninguém falando dele por aqui. E por isso eu decidi trazer ele aqui para vocês. Angel Engine, em resumo, conta a história de quando a humanidade traiu e prendeu um anjo em uma máquina nomeada de Angel Engine, ou máquina de anjo, se for traduzir. Uma máquina poderosa que serve como fonte de energia infinita, capaz de mudar o curso da humanidade e se tornar a maior invenção feita até hoje. Mas como isso ocorreu? Em que estado a humanidade está agora e por que eles fariam algo tão terrível assim? E o mais importante, como eu consigo a minha Angel Engine? Tá sentindo a energia? Tá, eu sei que vai ter gente rindo dessa introdução, mas por incrível que pareça, é mais ou menos assim que começa. O primeiro episódio dessa série nos mostra um passo a passo de como criar essa tal Angel Engine e como conseguir o elemento principal da máquina, um anjo. E confesso que não é tão difícil assim, a humanidade já tá indo por esse caminho mesmo, então... Para o primeiro passo, nós devemos extrair todos os recursos do planeta. Em segundo, nós temos que exterminar toda a vida selvagem na Terra. Já por terceiro, devemos ver a nossa espécie decair e entrar em colapso. A esse ponto, nós já devemos estar à beira da extinção. Então ore, ore, ore e ore mais. Clame ao divino por uma saída, o máximo que você pode. Para o quinto passo, veja o mensageiro descer dos céus em toda a sua glória. Um anjo que deseja nos ajudar, guiar e salvar a humanidade. Aproveite de sua gentileza e tranque-o em uma Angel Engine. Sexto, retorne seu nome e seu planeta à sua glória original e enriqueça com isso. Esse foi o tutorial, aproveite! Isso pode parecer terrível, e realmente é, principalmente se você for olhar o estado do anjo depois de ter sido drenado, provavelmente por anos a esse ponto. Mas por incrível que pareça, ainda tem algo que consegue ser muito pior. Que é você não deixar o like no vídeo, né? Não se esquece não, fi. Ó, o anjo até deu o like no vídeo e se inscreveu no canal, né não, anjo? Fala tu! Por favor, me ajuda! Viu? Ele até concordou. Enfim, como eu já estava falando, sim, esse é só o prólogo da história, pois se você analisar bem, pode piorar muito, já que a situação da humanidade é muito pior do que se pode imaginar. Já sabemos o que ocorreu com a humanidade a esse ponto. A humanidade estava em colapso, o planeta estava completamente destruído e em um ato desesperado todos começaram a orar para um poder maior, na esperança de que de alguma forma eles fossem salvos. E é então quando o mensageiro de Deus desce dos céus e eles o prendem o traindo. E por meio de ciências e testes, eles descobrem que os anjos são uma fonte ilimitada de energia. E vale ressaltar que quem descobriu isso foi o cientista Geoffrey Ernstman, suposto diretor de toda essa bagunça. O típico tipo de cientista que comete atrocidades, crimes contra a humanidade e não vai parar por nada, tudo em nome da ciência. Você já deve estar familiarizado com esse tipo de cara. Enfim, após ele ter descido, traíram e prenderam o anjo para sugar o máximo de energia que ele podia produzir, por pura maldade e ganância mesmo. E se você pensa que isso foi consensual, é só você olhar para a cara dele. Eu duvido que alguém se permitiria chegar nesse ponto por pura e espontânea vontade. No entanto, por mais que tenha sido uma descoberta incrível para a humanidade, ela ainda não resolve o problema completamente. A humanidade ainda aparenta estar em situações precárias. Guerras estão acontecendo no mundo todo e até testes em humanos começaram a ser feitos de forma
consensual, entre aspas. Inclusive, eles têm até um site real para isso. É óbvio que eu não sou doido de entrar, mas eu vou deixar ele na descrição. Se você tentar e conseguir, não se esquece de me dizer depois como foi, tá bom? Bem, como eu estava dizendo, como se não bastasse os testes, o mundo inteiro aparenta estar em guerra, e os líderes não parecem nem um pouco preocupados em parar tão cedo. Eventos sobrenaturais estão ocorrendo, e para piorar, o anjo acorrentado ainda nos avisa sobre um suposto enganador que estaria vindo, e que devemos ter muito cuidado com ele. Eu não sei se você reparou o que está acontecendo aqui, mas isso é claramente o apocalipse, cara. Ao que aparenta, o anjo foi preso dentro de uma estrutura chamada de a Segunda Torre de Babel, onde mais de 200 mil funcionários estão trabalhando em algo que pode tanto dar maus resultados, quanto ser o maior salto tecnológico da humanidade até hoje, sendo capaz até de produzir milagres artificiais. Algo, de certa forma, incrível, se os meios não fossem tão horríveis. A sociedade até começou a discutir em fóruns de internet, suspeitando do que eles fizeram com o anjo, e até teorizando que o prenderam na Segunda Torre de Babel. E estão até se questionando se anjos deveriam receber direitos humanos. Com um cenário tão caótico e com tanta coisa acontecendo, é claro que a atenção das pessoas vai ser dispersa. Porém, muitos não estão enxergando algo que pode ser talvez muito pior do que isso tudo. O anjo preso já nos veio avisar sobre o caso, dizendo que devemos ter muito cuidado, pois um suposto enganador iria surgir para destruir toda a humanidade. E não é difícil de imaginar que esse enganador seja o próprio anticristo, certo? E o pior, em meio a tanto caos, ninguém reparou que ele já está entre a humanidade há muito tempo. O enganador se disfarça de anjo para enganar a humanidade. Ele já sabe de muita coisa e certamente já tem grande influência, até sobre o governo, principalmente se você for olhar que ele está em quase todo lugar se escondendo. No entanto, em meio ao caos, ao menos tem algo bom acontecendo. Tem alguém querendo libertar o anjo ao que aparenta. E mesmo depois do anjo ter sido traído pela humanidade, ele ainda mostra compaixão por nós. Principalmente por nos avisar sobre o enganador, mesmo depois de tudo que ele passou. Não sabemos quem é o rapaz, mas sabemos como resgatar o anjo. Em meio aos episódios, o anjo nos dá um passo a passo de como chegar e sobreviver até encontrar ele. Primeiro, para encontrá-lo, devemos ir até a Terra Sagrada e procurar pelo terreno desolado, onde os grandes espinhos emergem. Após isso, você deve adentrar o cemitério local e procurar pela Angel Engine, onde ele está preso. Mas onde seria isso exatamente? Bem, não é difícil de imaginar que a Terra Sagrada é Israel, é até meio óbvio para falar a verdade. Mas onde ficaria essa terra desolada então? Aí complica um pouco. Se formos contar que ele está preso na Segunda Torre de Babel, então nós já sabemos que ele está preso em algum local do deserto de Negev, em Israel. Isso pois a entrevista diz a localização da torre, mas é claro que chegar lá não seria tão fácil, né? E por isso ele nos diz como sobreviver na Terra Sagrada. Primeiro, nós devemos levar suprimentos suficientes, já que no deserto não haverá nada. Segundo, existem seres que devemos evitar lá, os tais esquecidos. Eles não gostam de visitas pela região. E o que eles são exatamente? Não sabemos. Mas julgando pelo nome, local e aparência, eu acho que eles são projetos humanos descartados que rondam o local. Eles não são o pior dos problemas também, já que se realmente for na Torre de Babel que o anjo está preso, ele certamente é bem protegido, até porque são mais de 200 mil funcionários lá dentro, certo? E para piorar, o enganador parece estar rondando o local, impedindo que qualquer um chegue perto. O anjo diz que também não devemos olhar para o céu, pois isso derreteria os nossos olhos, o que me faz pensar que a camada de ozônio tenha sido totalmente danificada nesse mundo, devido às guerras nucleares, eu presumo. Ao que aparenta, o enganador encontrou o garoto. O que aconteceu com ele? Não sabemos, mas as instruções do anjo são claras. Tampe os seus olhos, tampe os seus ouvidos e não acredite nele. Ele não pode ferir a sua alma. Ele nunca permitiria. Agora, quem é esse outro ele que o anjo disse? Poderia ser o enganador? Sim, mas eu acho que não faz muito sentido. E é aí que fica um detalhe que eu acho que ninguém reparou até agora. Quando ele diz, ele nunca permitiria, esse ele está se referindo a nada mais nada menos do que o próprio Deus do universo, eu acredito. E se eu estiver certo, por mais que o mundo esteja demolido e o seu fim seja iminente, as regras do Criador ainda são claras. E ele ainda observa e cuida da humanidade de cima quanto aos assuntos espirituais. Talvez eu esteja viajando? Talvez. Mas no fim isso é tudo uma teoria. É meio difícil falar desse análogo horror, pois ele ainda está sendo produzido. Então tudo que temos são teorias até agora.
mas eu acho que eu consegui cobrir tudo sobre o assunto. Caso você tenha interesse, visite o perfil do criador no TikTok, ou só pesquise o Angel Engine Guy, que você certamente vai achar ele lá. Enfim, obrigado por vir até aqui, como sempre. Não se esqueça de ter uma boa noite de sono, jovem, pois você pode precisar.